Olá, tudo bem? Depois de algum tempo estou aqui de volta para gravar o nosso vídeo da nossa mensagem dominical para você que nos segue, para você que nos acompanha, principalmente aqui no TikTok. Faz alguns dias que eu não posto vídeo nem aqui no TikTok nem no YouTube. Então hoje estou de volta e vou trazer para você a nossa mensagem dominical. E hoje eu vou falar de um discípulo de Jesus chamado José de Arimateia. É uma espécie de um discípulo secreto. Ele só apareceu para sepultar Jesus. José de Arimateia, ele é contado como discípulo de Jesus, mas a Bíblia não traz muita informação sobre José de Arimateia e nem as pesquisas que fazemos. A gente encontra muita informação sobre quem era José de Arimateia. A informação de que temos sobre ele é de que ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de uma comissão julgadora daquela época, ligada aos religiosos, à questão religiosa de Israel. E eles, inclusive, tinha forte influência no Sinédrio. Mas ele era também admirador de Jesus e o seguia, mas não aparecia assim como os demais. Se você perguntar quem eram os discípulos de Jesus, todo mundo vai dizer Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, você vai dizer também aí Judas Iscariote, Judas Tadeu, vai dizer todos os discípulos, mas você dificilmente vai falar José de Arimateia. Mas quando Jesus morre, quando na cruz Jesus fala que está consumado e que o corpo de Jesus é tirado da cruz e obviamente levado para ser guardado, José de Arimateia vai a Pilatos pedir permissão e solicitar o corpo de Jesus para então sepultar. José de Arimateia é uma espécie daqueles amigos que tem coisas boas para fazer por você, coisas extraordinárias para fazer por você, mas está esperando você morrer, né? Porque você em vida, ele não aparece, primeiro para não se indispor com os amigos, depois para não se indispor dentro da classe que ele faz parte, como o próprio José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio. Segundo os estudiosos, na questão da condenação de Jesus, José de Arimateia chegou a ser contrário à forma como estava sendo conduzido o julgamento de Jesus. Mas, quando houve uma maioria a favor da forma como estava sendo conduzida, ele também se calou. Mas ele aparece após a morte de Jesus para reclamar o corpo e pega Jesus, providencia todo o sepultamento de Jesus e enterra Jesus em uma sepultura que ele tinha comprado para ele. Tem muita gente que depois que a gente morrer, ele vai até nos oferecer um lugar de honra, né? Tratar bem, nos dar dignidade depois da morte. Pena que a gente não vai poder aproveitar a dignidade que ele nos dá. Mas José de Arimateia foi esse tipo de pessoa, um discípulo oculto, discreto, que dentro do Sinédrio ele admirava Jesus, mas não declarava que era discípulo de Jesus. Mas quando Jesus morreu, ele apareceu para então declarar a sua fé em Jesus e fazer algo extraordinário. Porque até mesmo os discretos, os discípulos ocultos, aqueles que nos admiram, fala bem de nós, mas não assume publicamente que nos admira para não se indispor com seus amigos, Deus usa para fazer algo extraordinário. O que José de Arimateia fez foi dar dignidade a Jesus, oferecer dignidade ao último momento do Jesus humano que estava morto, porque o Deus, ele nunca morre, mas Jesus humano tinha morrido. E José de Arimateia oferece dignidade, honra Jesus, colocando Jesus no lugar que ele tinha comprado para o seu uso pessoal, para ele, dá uma sepultura virgem para Jesus, podemos dizer assim a palavra virgem, porque nunca tinha sido usada, e um lugar que ele tinha comprado para o seu uso pessoal, ele então coloca para Jesus. Inclusive,
José de Arimateia nem sequer imaginava que a sepultura de Jesus viraria apenas um ponto turístico de Israel, já que Jesus não está mais lá. Mas até aqueles que nos admiram secretamente, os nossos amigos secretos, né? Que às vezes a gente, quando chega no final do ano, a gente costuma brincar dos famosos amigos secretos. Até os nossos amigos secretos, aqueles que nos admiram, aqueles que é discreto, mas que não fala, Deus usa para fazer o extraordinário por nós. O que José de Arimateia fez por Jesus foi algo extraordinário. Quando alguém morre, se ninguém reclamar o seu corpo vai ficar na câmara fria do necrotério, aguardando um determinado período. E caso ninguém reclame aquele morto, ele será sepultado como um indigente. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse ao corpo de Jesus. E usou José de Arimateia para fazer algo extraordinário. Eu quero inclusive explicar que o Arimateia, do nome dele, era porque ele era de uma cidade chamada Arimateia. Então por isso que ele levou esse codinome José de Arimateia. Mas não sabemos a sua origem, quem eram os seus pais, porque não há genealogia de José de Arimateia dentro da Bíblia. Mas até os discretos, os secretos, aqueles que nos admiram no oculto, que até nos defendem ocultamente, mas não assumem publicamente que são nossos amigos, com medo do receio daqueles que lhe conhecem, Deus usa para fazer algo extraordinário. E quem sabe, Deus vai usar alguém para fazer algo extraordinário com você. Forte abraço, beijo no coração e até a próxima.